Boa noite. Bem-vindos à Escola Bíblica. Então agora que boa noite é que ela se vai embora. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica e começar a nossa lição, mais uma vez, com o pastor João Paulo Peixinho, para a terceira lição e mensagem sobre a história da Igreja, e que tem sido muito bom, tem sido uma bênção. Espero que vocês estejam preparados para ouvir hoje também, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, querido Pai, te pedimos, Senhor, que mais uma vez possas estender a tua mão sobre o teu servo, possas te usar dele, possas trazer a tua glória sobre ele, no agir das suas mãos, no abrir da sua boca, e que todas as palavras que ele falar esta noite, Senhor, venham dirigidas do teu trono. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, são todos teus. Então, boa noite mais uma vez aos que estão aqui, aos que estão em casa. Espero que tenham paciência mais uma semana de me ouvir. E vamos continuar a falar sobre a história da Igreja. E como é hábito, vamos fazer uma revisãozinha daquilo que demos a semana passada e depois continuar, está bem? Então, na semana passada nós falámos sobre as restaurações e os movimentos de Deus. Vimos no slide 47, isto agora é já para o nosso irmão não me pregar a partida, eu agora já sei qual é o slide, eu digo-lhe já, é o 47. Na semana passada foi ele que me pregou uma partida a mim, agora desta vez eu já fiz o trabalho que achei, agora vou... Vimos o seguinte, através da história da Igreja, Deus pacientemente tem restaurado, vez após vez, as suas verdades. Então, isto significa que não aconteceu apenas uma restauração uma vez. Aconteceram várias. E Deus pacientemente... Porquê é que Deus tem paciência para fazer isto? Por que será? A resposta nós já falámos, temos estado a falar estas 2 semanas. Será que vocês conseguem chegar lá? Porquê é que Deus pacientemente tem restaurado, vez após vez, as suas verdades? Por que será? Alguém quer chutar alguma coisa? Longanimidade de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus por quem? Pelas pessoas. Se o Senhor não vem restaurando as coisas, ou seja, ninguém gosta de beber leite estragado, certo? Olha, hoje lá no trabalho vinha a contar o pastor Leitão no carro, fizeram-nos uma partida de todo o tamanho. Então nós tínhamos a sopa, tínhamos o prato, depois veio a sobremesa, e eu tinha fruta e tinha um pudim de ovos maravilhoso. Eu olhei para aquele pudim só estava-me a dizer assim, come. E eu obedeci, e fui buscar uma fatia, e os outros... E uma colega que tirou uma primeira colherada, disse assim, tenho a boca a arder, o pudim está picante, e todos nós, Sandra, desculpa lá, não pode ser. Eu tenho a boca toda a arder, mas nós ainda não tínhamos chegado lá, então pensávamos, bom, coitadinha, alguma coisa aqui que não está bem. Eu meto uma garfada e meto e digo, está mesmo a arder. Alguém quis fazer uma partidinha e nas beiradas do pudim pôs picante. Porque depois eu fui ao centro e o pudim estava mesmo maravilhoso. Mas nas beiradas aquilo estava adulterado. Ora bem, se o Senhor Jesus pacientemente não vem e não restaura as coisas, o que é que correríamos o perigo de quê? De comer comida adulterada. E nós queremos comer comida fresquinha, boa. Amém? Queremos que as verdades de Deus, elas sejam mesmo as verdades de Deus. E que sejam restauradas e que quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus, nós consigamos perceber, não, isto é bom alimento. Este é um alimento que me vai nutrir, vai-me alimentar, vai-me fortalecer.
e por aí fora. Amém? A essas restaurações dá-se o nome de avivamentos ou ondas. Ou seja, estudiosos da Bíblia também deram o nome de movimentos de Deus como reconhecimento do mover de Deus. E percebemos também que Deus está sempre em movimento. Amém? Cristianismo não é nem nunca será estático. Então, fomos também ver depois, demos uma definição sobre o que é um avivamento. É Deus vir face a face a uma comunidade, podendo começar com apenas uma pessoa. É um influxo ou um sopro do Espírito Santo num corpo que ameaça tornar-se num cadáver. Esta frase eu sei que é muito forte, mas infelizmente em muitas igrejas isto está a acontecer. E temos que orar para que realmente o mover de Deus chegue ali também. Não é? Chegue ali também. Nós muitas vezes, nós evangélicos, muitas vezes, criticamos outros movimentos porque fazem sempre assim, e às vezes os evangélicos correm exatamente este risco. Porque nós fizemos sempre assim, porque sempre se foi feito assim, então é assim. Eu às vezes digo, então olha, o senhor como é que veio para aqui? Vim de carro. Então olha, porquê que não troca o seu carro por uma carroça? É que no século passado as pessoas não andavam de carro, andavam de carroça. Se é para fazer sempre assim, então vamos deixar de andar de carro, vamos andar de carroça. Faz sentido? Assim, Deus está sempre em movimento. Em 1990, nós tivemos aqui uma experiência em Portugal fantástica, que é o Eurofire e o Festival de Vida. E depois disso, houve uma série de gente que se opôs a tudo aquilo que aconteceu. De maravilhoso, porque eu estava lá e eu vi, eu assisti. Eu assisti o bicharoco a sair das pessoas assim, não é? No Festival de Vida, então à noite era uma coisa incrível. Não é? Não sei se todos os irmãos sabiam, mas por exemplo, havia o palco, as pessoas depois estavam, milhares de pessoas a assistirem, mas atrás do palco estava um lugar onde as pessoas, onde havia um grupo de intercessão a orar pela reunião e a orar também para que as pessoas fossem libertas de espíritos malignos e tudo mais. E eu estava da parte de trás. Não sei o que é que eles viram no meu cabedal que me puseram lá como segurança. O pauzinho de virar a tripa, mas eu estava lá atrás a fazer de segurança. E dava-me a oportunidade de me aperceber do que é que estava ali a passar. E eu presenciei, ninguém me disse, eu vi aquilo que Deus estava a fazer. E depois disso, 2, 3 meses depois, houve um rebuliço no meio evangélico, exatamente porque muitas pessoas se opunham, ao mover de Deus, e muitas igrejas dividiram-se, saíram dos movimentos onde estavam, inclusive nós, o pastor Leitor era o meu pastor na altura. Exatamente porquê? Porque não dava para continuar como estava. Depois daquilo que nós tínhamos presenciado, não dava para continuar como estava. Não podíamos voltar para trás. Ou continuávamos, e graças a Deus que nós continuámos, ampliámos a igreja, tivemos lá um pregador, a igreja cresceu. Tivemos lá um pregador uma semana inteira que nós tínhamos que abrir as janelas da casa de oração e as pessoas estavam em pé em cima de um banco de pedra que nós tínhamos na João Luís de Moura. Lembra-se? Tínhamos posto lá um banco de pedra e as pessoas punham-se lá em cima a ver. Nós fizemos um circuito interno de televisão para ir lá para baixo, para cá, para meter mais. Era de gente por todo o lado. Porque Deus estava-se a mover. E nós temos que aproveitar quando o movimento de Deus vem. Amém? Então, nós não queremos que a igreja se torne um cadáver, não é? Então, o avivamento são estações especiais da visitação divina em que o Espírito Santo desperta e estimula a sonolenta ou inativa Igreja de Cristo. E ainda bem que é assim. No avivamento também vimos que
no avivamento, a oração e a pregação andam sempre de mãos dadas. Amém? Também ninguém gosta de comer atum todos os dias, não. Eu de vez em quando gosto de uma saladinha fria, assim, um atumzinho e tal, gosto. Mas, sim, exato, com feijão frado ou com grão. Mas todos os dias comer atum com grão, Senhor Jesus, misericórdia, não é? Ora bem, o que é que eu quero dizer? Há igrejas que vivem dilatados. Eu tive colegas de ministério, um deles até nós vínhamos a falar no carro, que me disse a mim, eu não preciso me preparar para pregar, eu não preciso de orar. O Senhor diz, abre a tua boca que eu te encherei. Eu disse, então também abre a boca, pois, ou entre a mosca ou sai a asneira. Porque se a pessoa não se prepara, eu sei que existem às vezes circunstâncias que de repente nós... E então Deus usa às vezes lá está uma conservazinha que nós temos para dar. Mas isso é muito esporadicamente, não deve ser um hábito. Assim como também nós não fazemos o hábito de comer atum todos os dias. Não é? Então, é muito bom que haja oração, a oração possa regar a mensagem. Amém? Quando a pessoa já vem fresquinha, não é? Então, é muito importante isto. Também vimos a semana passada que o padrão para o avivamento deve sempre ser procurado na palavra de Deus e o livro de Atos é o padrão pelo qual todo o avivamento deve ser julgado. Aprendemos também 3 denominadores comuns para qualquer movimento de Deus. O primeiro continua a ser aquele que acabámos de falar, oração. O segundo, falámos aqui também sobre os ataques de Satanás aos líderes. E o terceiro o terceiro denominador é que tem sempre as suas raízes no movimento anterior. Que verdades é que também foram restauradas? Foi a justificação pela fé, pelo Martinho Lutero, não é? O batismo nas águas, a santificação, o batismo no Espírito Santo, a cura divina, a imposição das mãos, a fé, etc. Depois entramos um bocadinho, obrigado aí pelo cone, estava muito bem, sim senhora, o nosso irmão consegue lá chegar, nem precisei de lhe dizer o número do slide que tinha aqui, estou a brincar. Ok, depois falámos um pouco sobre o movimento pentecostal, que são as nossas raízes também, e falámos num senhor muito importante. Mas antes do Senhor dissemos que o movimento pentecostal não foi produzido por nenhum líder, mas produziu líderes. E a ênfase estava em um Deus a ser experimentado. Não é? Deus não é só para ser conhecido, Deus é para ser experimentado, é para vivermos. Amém? E falámos então de um senhor, lembram-se do senhor negro? Foi ou não foi? Olha, ali está ele. William Seymour. Vejam bem. O que é que este homem fez? Lembram-se? Eu estou a puxar por vocês. Eu queria que vocês dissessem alguma coisa. O que é que este homem fez? Aliás, primeiro, alguém fez alguma coisa por ele. Porque no sul dos Estados Unidos havia o problema do racismo. E ele foi... O quê? Ele foi aceite na universidade. E depois tornou-se naquilo que ele chamava os jovens e começou um movimento estudantil. E as pessoas iam e tinham tempos de oração e eram batizadas no Espírito Santo. E agora, há pouco tempo, tivemos um cheirinho disso nos Estados Unidos, que até deu na televisão, várias universidades onde os estudantes iam e juntavam-se nos auditórios a orar, a buscar a Deus e houve um autêntico despertamento ali. Depois, exatamente, pode, estão a ver? Isto aconteceu há pouco tempo, eu tirei estas fotos da net e isto não aconteceu há muitos anos.
as pessoas ali prostradas a orar. Ninguém lhes dizia nada, as pessoas eram impelidas pelo Espírito de Deus e iam para ali e iam orar, iam buscar a Deus. Fantástico mesmo, fantástico. Eu fiquei tão contente porque no meio de tanta, desculpem lá o termo, tanta porcaria que nós vemos na televisão, de tantas notícias que não interessam a ninguém, só sensacionalismo, de repente aparece alguma coisa boa, uma lufada de ar fresco de alguma coisa que estava a acontecer. E isto é fantástico. Aconteceu o mesmo quando foi o avivamento da Rua Azusa, não é? E que nós falámos de isto ter acontecido, da importância que é orarmos pela nossa cidade. E eu falei-vos aqui sobre alguma coisa, não sei se o pastor então se lembra que nós chegámos eu não tenho mesmo muita pena que eu não sei onde é que estão esses VHS que eu queria passar aquilo, das cidades transformadas pelo poder de Deus. E eu falei-vos aqui sobre algumas coisas que aconteceram, não é? Vidas cheias do Espírito Santo, fome e sede pela palavra de Deus, o zelo missionário, o recrutamento sobrenatural. Cada cristão é um ministro chamado para testemunhar, e também a pregação pentecostal. Falámos um bocadinho disto, não dava para estar a aprofundar tudo isto, mas foi o que falámos a semana passada e é mesmo muito, muito bom aquilo que acontecia. E hoje vamos então entrar no avivamentos e avivalistas. Avivamentos e avivalistas. Tem ali um livro que é um livro que eu também tenho, no slide seguinte, se faz favor, que os irmãos se puderem, é da Casa Publicador, O Século do Espírito Santo. É um livro muito interessante, onde tem histórias, é bem grossinho, para quem gosta de ler, é um livro bem grossinho, e tem tudo isto, sobre os acontecimentos do movimento de Deus no século XX. Então vamos começar pelo avivamento carismático. Na América do pós-guerra, 44-48, o avivamento voltou. Nos anos 80 do século XX, o fogo do avivamento atravessou os Estados Unidos. De uma forma geral, os avivamentos são curtos na sua duração, a nível de tempo, mas intensos na sua experiência. E, dependendo do propósito que Deus tem, uns podem ser mais curtos, outros podem ser mais longos, não é? Os evangelistas, como por exemplo Billy Graham, espalharam a mensagem da salvação e a alegria que é receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador nos liceus e faculdades. Nos Estados Unidos da América tornou-se popular o ser cristão e o termo nascer de novo, ou born again, não é? Era amplamente compreendido de tal forma que o presidente Jimmy Carter e os seus sucessores confessavam ter nascido de novo. Isto foi um rebuliço, porque até os políticos confessavam Jesus e o presidente Jimmy Carter foi olha, tive pena dele não ter sido reconduzido no segundo mandato, não é? Mas pronto. O movimento pentecostal ou evangélico apontava para um relacionamento pessoal com Jesus, que é um amigo e ajuda nas necessidades diárias da vida e tem um plano para cada um. Paralelamente ao movimento evangélico, nasceu um movimento carismático com a evidência do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Estas reuniões de católicos romanos carismáticos em França foi noticiada pelos mídias nacionais. O ano de 1967 foi marcado pelo começo real do avivamento carismático. A maior figura do movimento carismático foi o episcopal Dennis Bennett, que escreveu um livro com o título 9 horas da manhã, que teve um tremendo efeito no movimento e no espalhar do avivamento onde quer que ele fosse lido. Mas existem outras figuras que nós vamos ver agora também, umas mais recentes, outras mais antigas, do movimento carismático. Um deles eu aprecio. Este nome que eu vou dar agora, eu aprecio, porque eu já li o livro dele não sei quantas vezes e fico sempre abençoado. Chama-se Demos Shakarian. Espalhou a chama
com a formação da Comunhão Internacional dos Homens Cristãos de Negócios do Evangelho Pleno. A organização de Dem Shakarian foi estabelecida em 1953, mas conheceu o seu maior crescimento nas décadas de 60 ou 70. Escreveu o famoso livro que todos deveriam ler, e é verdade, O Povo Mais Feliz da Terra. É um livro fantástico. Eu acho que se muitos empresários, pode ficar aí no slide, aí está o irmão Demos Shakarian, que é o mais baixinho, com o Oral Roberts, o pregador que o acompanhava. Se muitas pessoas fizessem o que este homem faz, ou o que este homem fez, que ele já partiu para o Senhor, homens de negócios, em grandes decisões, tomassem a decisão que ele tomou, e as decisões que ele tomava, os negócios iam de vento em popa. E o que é que ele fez? Não vou dizer, leu o livro. Isto é para deixar assim o gostinho. Nem sei se este livro ainda está à venda, mas é um livro espetacular, excelente. Os irmãos conhecem os Gedeões em Portugal? Os Gedeões? Portanto, os Gedeões é a versão portuguesa disto que ele criou nos Estados Unidos. Não é? De homens cristãos de negócios a fazer uma série de coisas, né? E estes homens de negócios, cá em Portugal, os Gedeões vão para os hospitais, aqueles Novos Testamentos pequeninos que às vezes encontramos nos hospitais, são deixados por eles, não é? Para que as pessoas nos hospitais possam ter acesso à palavra de Deus e tudo mais. Portanto, olha, estamos a começar logo com um homem que eu gosto bastante. Oral Roberts, outro. Este famoso evangelista apoiou entusiasticamente Dem Shakarian, que estava na fotografia com ele. Outro que também foi uma referência para mim, e ainda é, porque eu ainda continuo a trabalhar com o Desafio Jovem, foi o David Wilkerson. Com o seu livro A Cruz e o Punhal, moveu o avivamento entre os jovens nas ruas e espalhou entre outros jovens. O grupo de David Wilkerson, Desafio Jovem, foi ao encontro de jovens na rua, anunciando Jesus ao nível do seu mundo. E aqui está a fotografia dele, quando ele já partiu para o Senhor, bem novinho, à saída do tribunal, que disseram para ele mostrar a Bíblia, se ele tinha vergonha da Bíblia, ele disse não, e fez aquele, e pôs assim a Bíblia, como vocês estão a ver ali, e tiraram a foto, e foi para o jornal, e este foi o meio que Deus usou para este homem se tornar conhecido entre as gangues, e quando ele andava na rua à procura do pessoal das gangues, drogados, alcoólicos e por aí fora, olhavam para ele, este é o homem que apareceu no jornal, este é aquele que foi lá ao tribunal. Então, o filme, A Cruz e o Punhal, não é? Por exemplo, foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo, e atualmente os irmãos forem à net, puserem lá ao YouTube A Cruz e o Punhal, podem ver a versão dublada, a versão original. Também para quem não conhece a história do Desafio Jovem, o filme já é antiguinho, sem dúvida, mas eu vou-vos dizer, a mensagem continua a ser atual. Se nós ouvíssemos aquela mensagem num culto hoje, não iríamos dizer que aquela mensagem foi pregada a primeira vez no final dos anos 50. É uma mensagem mesmo poderosa, atual mesmo, não é? Outra figura é o irmão Kenneth Hagin. Durante o movimento carismático nos anos 70, a mensagem da palavra da fé surgiu em cena. Kenneth Hagin foi o grande impulsionador deste movimento. O avivamento da palavra da fé restaurou a verdade de Deus relativamente à importância da fé em todas as áreas da vida e enfatizou a autoridade do crente, assim como uma vida vitoriosa ao seu dispor. O pastor Litão e eu fizemos nível 1 e nível 2 de uma escola bíblica que chamava mesmo Ministérios Vida Vitoriosa, baseado no material do irmão Hagin. Nos anos 70, dos Estados Unidos da América, as igrejas da palavra da fé começaram a surgir em todo o país, mas elas espalharam-se. Por exemplo, uma igreja Rema na África do Sul, por exemplo, também, não só nos Estados Unidos, é uma igreja que também surgiu disso. Deus abençoou muitas dessas igrejas, dando-lhes o crescimento com milhares de membros. Muitas igrejas em Portugal foram bastante edificadas com o material do irmão Hagin e experimentaram também um crescimento em maturidade e em número de membros nas suas igrejas.
Eu lembro-me que nós estávamos numa campanha da tenda do Desafio Jovem. Este era o irmão Egan, pode ficar aí, irmão, não tem problema. Eu lembro-me e nós estávamos na tenda e de repente chega o pastor Leitão com a bagageira cheia de livros para nós vendermos. E eu era responsável pela livraria. De repente disse, onde é que eu vou pôr tanto livro? Louvado seja o Senhor, que na igreja a gente tem livraria, mas aqui não tem. Lá arranjamos umas mesas e começámos a vender aos irmãos. E aqueles livros foram mesmo uma grande bênção, e ainda o são. Depois eu fiz também uma outra escola bíblica, que é a Escola Bíblica Zoe, em que o primeiro diretor da Zoe foi o mesmo diretor que nos deu a Escola de Atos, o pastor Joe Davis, que para mim é um ensinador fantástico. Aquela disciplina que o pastor Leitão deu aqui sobre o nome de Jesus foi dada por ele. E eu posso vos dizer que ainda hoje, quando eu às vezes estou a estudar alguma coisa, e há uma outra coisa, pastor João, que eu não entendo, eu ligo para ele, digo assim, vá, Joe, vamos lá predicar o português. Eu não me vou pôr a falar em inglês, senão ainda vou dizer aqui algum disparate. Então é assim, vamos falar em português, eu vou-te pôr a dúvida e tu vais-me explicar. Eu vou-vos dizer, meus irmãos, a gente faz videochamada, eu estou ali e parece que ele está aqui agora no meu lugar e faz-me lembrar ele na escola. Eu estou ali a ouvi-lo, eu fico deliciado. Uau, fantástico, maravilhoso. Na igreja que o pastor Leitão também conhece, onde eu tive agora 3 anos a ajudar numa escola bíblica, eu fiz uma videochamada numa das lições com ele, para eles ouvirem um bocadinho do ensino por ele. Ai, foi tão bom, pena ser tão pouco tempo. Assim, pois é verdade. Ele ainda hoje continua a ser mesmo uma bênção, continua a ser muito equilibrado no ensino. Por isso, olha, meus irmãos, nenhum de nós sabe tudo. E se eu tenho alguém que sabe mais do que eu, qual é o problema de eu ir pedir ajuda? Qual é o problema de dizer, epá, ajuda-me aqui a perceber este versículo? Eu quero crescer. Todos nós aqui queremos crescer. A razão por que vocês me estão a aturar aqui hoje é porque vocês querem crescer na fé. Não é? E quem diz as outras pessoas que estão aqui à sexta-feira a dar-vos escola bíblica. Isto é para o vosso crescimento. E é tão bom nós termos pessoas. É porque é assim, meus irmãos, cuidado. Na internet nem tudo que luz é ouro. Cuidado, não é? Então, eu gosto mais. Não me importa que seja a moda antiga, pastor. É para aprender com os que sabem, então eu ligo para quem sabe mais do que eu. Esteja na cochichina, mas eu ligo, eu quero saber, porque ninguém nasceu ensinado. E eu dou muitas graças a Deus, porque Ele deu uma autorização para eu pegar nos manuais, e a maior parte são da autoria dele, e também, não só ele, mas também tenho da pastora Lídia, do Centro Cristão Vida Abundante, para eu mexer nos manuais da escola bíblica. Porque é um material tão bom, então porquê que não estar a mexer neles? Isto eu tirei de lá, isto que eu estou a dar a vocês, foi é um bocadinho da minha disciplina sobre a história da igreja, dada pelo pastor Carlos Cardoso, na altura, e isto foi um material, algo extra que ele deu. Algumas coisas eu também já meti mais carninha aqui dentro, mas a base, o esqueleto, foi daí que eu tirei. Porque são pessoas de referência. Pessoas que marcaram a minha vida, e não só a minha vida, que têm marcado a vida. Ele teve aqui há uns meses a pregar, ainda foi nas instalações da Pontinha, e eu vi esse culto online, do pastor Carlos Cardoso a pregar aqui para os irmãos. Porque foi uma pessoa que marcou a minha vida, foi também meu pastor, e então, é assim, se nós podemos aprender com os bons, vamos aprender com os bons, vamos aprender com os melhores. Amém? É? Agora, uma coisa é clara, em todos estes avivamentos, restaurações ou movimentos, é que o Espírito Santo continua e continuará a mover-se entre o povo de Deus até à vinda de Jesus.
Atos 2,17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Amém? É para nós hoje. Com o avivamento carismático, estamos a ver a manifestação da promessa de Deus até aos confins da terra. Nos nossos dias está a surgir um novo movimento e que está a substituir o movimento da fé, que se chama o movimento profético. Amém? Então, esta foi uma pincelada. Vamos continuar. Breve história da restauração da igreja. Mas ainda tem paciência para ouvir mais um bocadinho? Então, ok. Então vamos lá. Centenas de denominações cristãs, organizações e grupos de igrejas independentes existem dentro da linha do cristianismo. Baseado no seu envolvimento na restauração da igreja e suas práticas e doutrinas, podemos dividi-las em 5 grandes categorias. Quais são? Católicos ortodoxos, protestantes históricos, santidade/evangélicos, pentecostais clássicos, chuva seródia ou carismáticos. Então vamos ver um bocadinho aqui sobre a Igreja Católica e Ortodoxa mantiveram a fé cristã durante a Era das Trevas contra o barbarismo pagão e a religião fanática de Maomé e o Islão. Ou seja, durante um período eles até fizeram um bom trabalho, não é? Mas eles não tiveram parte na grande restauração da igreja. E porquê é que não quiseram? Porquê é que não fizeram parte? Porque para eles fazerem parte desta restauração, teria que haver mudança. Agora, os irmãos estão a ver mudança em Roma. Acabava-se a paparia toda. Ai, não se diz estas coisas. Já saiu. Não é? Acabava-se a paparia toda, já não havia papas para ninguém. Só Cerelac, não sei bem muito bem, mas ia haver aqui um problema estrutural neles. Se eles permitissem a reforma, teriam que admitir que muita coisa, que aquilo que o Martinho Lutero disse, tinha razão, em 1500 e trocou o passo, e isto ia ser um grande problema. Da mesma forma que os ortodoxos, não é? Então, o movimento protestante formou o princípio da restauração da igreja. E a restauração da igreja está baseada em 6 doutrinas, de acordo com Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, aí nesse slide o slide seguinte tem um errozinho que diz assim, é 7 doutrinas, mas não é 7, são 6. E eu só vi isto hoje quando estava a dar. Ou seja, todos os outros 4 movimentos descritos são considerados movimentos principais porque cada um deles restaurou uma das 6 doutrinas de Cristo, de acordo com o que lemos no slide anterior de Hebreus 6, 1 e 2. Vamos ver, então. Nas restaurações, o que é que foi restaurado? O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina dos batismos. Está a falar aqui de mais do que um batismo. Já viram? Está plural, batismos. Não é? Imposição de mãos, ressurreição de mortos e julgamento eterno. Não é? Porque para alguns, não é, ou seja, assim como Deus não tem plano B, não é? Deus não restaura pela metade. Então, batismos e não batismo. Não é? Pronto. Há muitos que não gostam, mas é assim, nós somos pentecas e as pessoas... Não é? É batismos, é plural. Não é? Então, estas doutrinas são aplicáveis não apenas
aos cristãos como indivíduos, mas também ao processo da restauração da igreja como corpo. Vamos ver aqui o próximo slide, que tem aqui um quadrozinho. Estão a ver, olha. Doutrina de Cristo, obras mortas, data aproximada. Em 1500 esta verdade foi restaurada através dos protestantes históricos. Fé em Deus, foi uma verdade que foi restaurada em 1800, sobre santidade e o evangélico. Batismos, plural, em 1900, pentecostal clássico. Imposição das mãos, 1950, através do movimento carismático e da chuva seródia. Agora, as outras, estamos à espera que Deus restaure o resto, porque nós queremos ver ressurreição de mortos. Amém? E queremos ver também o julgamento eterno. E também queremos viver a perfeição depois na eternidade. Amém? Tudo tem o seu tempo para acontecer. E vai acontecer. Hein? E vai acontecer. Também uma das coisas que foi restaurada foi os 5 dons do ministério. Em cada uma das últimas 5 décadas da Igreja do século XX, um dos 5 dons do ministério registrados em Efésios 4:11 tem sido reenfatizado ou restaurado, e certas verdades bíblicas e formas de adoração têm sido reativadas à Igreja pelo Espírito Santo, como vamos ver no próximo slide. Vejam, na última década, ou seja, entre 1950 e 1990, em 1950, o dom do ministério que foi restaurado foi o evangelista, evangelismo de libertação. Em 1960, o de pastor, renovamento carismático. Em 1970, o de professor, movimento do ensino da fé. Em 1980, o profeta, movimento profético. Em 1990, o de apóstolo, movimento apostólico. Eu vou dizer. Meus irmãos, olha, há para aí apóstolos aos trambolhões que de apóstolos não têm nada. Isto é forte. É, não é? Pois. Mas nós temos que olhar para a vida da pessoa. O ministério que a pessoa está a exercer é mesmo para ser reconhecido como apóstolo. Se calhar é pastor. Se calhar até é ensinador e é um bom ensinador. Olha, meus irmãos, isto é como... Vou lançar mais uma bomba, o pastor João, perdoa-me, mas é assim. Quando as pessoas estão no sítio errado, só fazem disparates. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu era criança, eu tive um pastor fantástico. Eu chorei baba e ranho quando ele foi para o Canadá. Chamava-se Álvaro Manuel de Sousa. Eu tinha 10 anos. Mas aquele homem marcou-me, sabem porquê? A minha irmã foi secretária dele. E depois a minha irmã afastou-se do Senhor. E aquele homem foi lá, 1, 2, 3, sei lá quantas vezes a casa. E eu via a minha irmã sair, depois de falar com ele com os olhos rasos de água, fartou-se. E eu vi, mas o meu pai teve um acidente muito grave. E ele foi lá à casa. E disse à minha mãe, mãe, confia em mim, eu vou saber do seu marido. E assim, aquilo que os médicos disserem, eu vou-lhe trazer as notícias exatamente como elas são. E ele foi. Ele acompanhou a minha avó para tudo, e uma tia-avó que eu tinha para tudo que era sítio. Ele era um pastor fantástico. Também conheceu. E quando ele foi embora... Depois veio alguém para o lugar dele, lugar de pastor, mas que ele não era pastor, ele era um evangelista. Eu reconheço naquele pastor. Foi ele que me batizou. Mas eu não reconheço naquele homem o pastoreio. Porquê? Porque eu estava a crescer e de repente eu vejo a igreja, a malta nova toda a tudo ir embora. A igreja a perder membros, que era uma coisa doida. Mas se eu visse aquele homem na rua a fazer culto ao ar livre, oh glória! Mas como pastor, não, ele
Foi ele que me batizou. Depois a seguir veio o pastor Leitão. Aí já tivemos pastor outra vez, a ensinar-nos sobre oração. Então, foi ali que, semana, eu aprendi tanto sobre oração com este homem que está aqui, tanto. Mas, estão a ver, durante 5 anos, a igreja de Cascais perdeu uma catrefada de gente. Porque a pessoa não estava no lugar certo. Porque se a pessoa é evangelista, não é pastor. É evangelista, é pastor, é ensinador. Ok, podemos ter claro que o pastor pode ter um bocadinho de evangelista, o evangelista pode ter um bocadinho de pastor, mas quando nós reconhecemos Olha, eu não vou falar de mais ninguém, vou falar de mim próprio, João Paulo Pereira Peixinho, 57 anos aqui à vossa frente. Eu fui consagrado evangelista. Depois, passado uns anos, o pastor Carlos Cardoso uniformizou toda a gente. Toda a gente, a partir de agora, toda a gente é pastor. Pronto, toda a gente é pastor, toda a gente é pastor. Eu gosto de ensinar, eu gosto de estar a partilhar a palavra, assim como estou aqui com os irmãos, mas eu não me considero um professor. Porque eu tive bons professores. Portanto, eu não chego aqui e digo, eu sou bom. Não, eu gosto. Eu faço isto com paixão, eu gosto de fazer isto. Mas eu não me considero um professor. Eu sou um evangelista. Porque eu gosto de... Sabe onde é que eu me sinto bem? Agora a minha mobilidade está um bocadinho mais curta também, mas sabe onde é que eu me sinto bem? É andar na rua à procura dos drogados, dos alcoólicos, é tratar dessa malta. Isso eu estou peixinho na água. Olha, mas a Manela, olha, 2 garrafinhas dessas não chegam. Não chegam. Aí eu sou um peixinho na água mesmo. Porque eu amo mesmo fazer isto. Eu amo. Hoje faz 33 anos, estava a lembrar o pastor Leitão, que estávamos a inaugurar o Café Convívio, que é o Centro de Atendimento de Toxicodependentes, lá em Cascais, na Galiza. Faz hoje 33 anos. Eu tinha 24 aninhos. E tivemos lá, na altura, o pastor João Martins, que era o presidente do Desafio Jovem, a inaugurar aquilo e não sei o quê. Depois, no final, tínhamos lá um gabinete e tal, e disse, ó João, e não sei. Agora tu desenrasca-te. Olha, grande encorajamento. Agora desenrasca-te. Mas eu precisava aqui que tu me desse... Não. Desenrasca-te agora. E assistimos ali dentro daquela casinha tão pequenina. Assistimos a coisas tão maravilhosas. Eu tenho lá fotos. Coisas tão maravilhosas. Eu cheguei a ter toxicodependentes que entraram ali a chorar. Nós tínhamos um porteiro, vou contar só esta história, só para vocês perceberem como é que Deus faz as coisas. Nós ali não podemos estar a dar estudos bíblicos, porque não vamos estar, aquela gente precisa do ABC, não é do resto do abecedário. Se demoras muito tempo, eles vão-se embora porque eles querem sair a orientar. Mas nós falávamos assim ali coisas pau. E um dia... entra-me, os irmãos deixam passar o termo, mas é assim que eu os trato, entra-me um caramelo pelo Café Convívio adentro, passa pelo porteiro, não diz nada, passa pela sala, não vai ter com o conselheiro dele e vai direito ao meu gabinete, abre a porta, nem bate nem nada, abre e vem o porteiro atrás, João Paulo, desculpa, calma. Eu vi, ele estava a chorar, disse, mas o que é que se passa com este miúdo? E o que é que se passa contigo? João Paulo, tu não queres saber o que é que aconteceu comigo? Eu fui comprar o produto ali ao fim do mundo, e quando vinha, eu vou consumir antes de ir lá para o Café Convívio, que assim já fico despachado. Então ele foi para o pé de um poste de eletricidade, puxou as calças e ia injetar ali, que era para a gente não ver. Então ele puxou as calças e já estava aqui na perna e a gente não via. E quando ele vai para injetar, ele lembra-se que eu disse assim, olha,
Deus ama-vos e Deus está em todo o lado. E sabe uma coisa? Quando vocês estão a injetar onde quer que vocês estejam, Deus está lá e está a ver. E ele começou a tremer todo, que chegou, tinha a perna cheia de sangue, não injetou nada. Lembrou-se do que tinha ouvido, foi lá para e eu disse, pá, grande vitória, estás a chorar por quê? Grande vitória, lembra, é isso mesmo, olha, Deus provou-te que te ama, que quer que tu mudes de vida, porque senão tu não sequer te ias lembrar daquilo que ouviste aqui. Coisa fantástica. E isto é apenas uma coisinha. Eu falava, olha, como é que eu dizia? Olha, se estiveres com Deus, eu levava, uma vez abriu um chapéu de chuva dentro abriu um chapéu de chuva. Eu disse, olha, tu e tu venham cá. Então, ok, olha. Às vezes as pessoas dizem, esse Deus existe, porque é que é isso? Então, olha, venha cá. Se vocês estiverem debaixo do chapéu de chuva, é como se estejam debaixo da proteção. O chapéu de chuva significa Deus. Agora, o que é que acontece às pessoas? É que as pessoas querem andar mais rápido e saem debaixo do chapéu de chuva. Olha, quem anda à chuva molha-se, não é este provérbio assim. Olha, com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Se tu sais debaixo da proteção de Deus, há alguém que está à tua espera para te mandar logo uma rasteira para tu caíres, para te matar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Agora, se tu estiveres debaixo do chapéu de chuva, não te vai acontecer nada. Agora, tu tens que decidir se queres ficar debaixo do chapéu de chuva ou não. Coisas simples. Uma vez para... ainda está lá, a irmã ainda é viva, graças a Deus. Uma enfermeira, que é a irmã Alice, que era enfermeira no Hospital de Cascais, que também era lá de São João. E uma vez eu chego lá ao hospital, ela trabalhava na cardiologia, eu fui lá à procura dela, disse, o que é que estás aqui a fazer? Disse, Alice, eu preciso da sua ajuda. Então o que é que... Ela pensava que eu tinha... Não me aconteceu nada no coração, está tudo bem comigo. Não é nada disso. Eu quero que a Alice me arranje uma bata de enfermeira e um coisa dos cirurgiões. E ela arranjou-me. E eu vou para o Café Convívio com mais uma colaboradora minha e ela veste-se de enfermeira e eu visto de cirurgião com tudo e mais alguma coisa. E chego lá no tempo em conjunto e sabe o que é que nós fomos falar? Sobre o novo nascimento. Hoje, eu espero hoje conseguir fazer um parto. Olha que rica maneira de começar. Começar ali uma meditação. Eu espero hoje conseguir fazer um parto aqui. E toda a gente ficou assim. Olha, tenho aqui a enfermeira. E falámos sobre o novo nascimento. E é tão bom depois orar, ver aquela gente aceitar Jesus. Pessoas que foram literalmente... Eu falo isto porque os médicos confirmaram. Os irmãos entendem? Os médicos confirmaram. Pessoas foram curadas de SIDA. Os irmãos entendem? SIDA. Aquilo negativo. Não. Olha. Sabe o que? O seu problema agora não é epicese. Não. O seu problema é comer muito. Você está muito gordo. Você vai para casa que você está bom. Deu testemunho lá em Cascais. Lembra-se do Augusto que morava ao pé do Diamantino? Augusto, que morava ao pé do Diamantino. Já não se lembra, pois, exatamente. Este foi um caso. E vimos pessoas que não... Olha, seropositivos que casaram, que sem lavagem de esperma tiveram filhos, e os filhos são perfeitinhos e estão lá maravilhosamente. Isto é milagre de Deus, meus irmãos. Isto é milagre de Deus. Então, olha, é aqui que eu me sinto mesmo bem, dá para perceber, não é? Pelo entusiasmo que eu estou a falar. Então é assim, meus irmãos, precisamos sempre de ter em mente que Deus levanta homens e movimentos para magnificar a mensagem de Cristo e ministrar à sua igreja, não para exaltar o homem ou o movimento, mas Deus. Deus escolhe homens-chaves para fazer um trabalho pioneiro, estabelecer e propagar certas verdades e ministérios dentro da sua igreja. Daí a importância da restauração dos 5 dons do ministério. Com esta visão, vamos ver aqui, homens vivos em 1990 que representaram 40 anos de renovação. Com esta visão global da restauração da igreja histórica, podemos agora focar a natureza e o papel do movimento profético. Vamos ver. Já vimos aqui Oral Roberts,
Onde é que ele era forte? Na imposição das mãos para a cura, semente de fé. Billy Graham, evangelismo e a experiência do novo nascimento. Paul Cain, demonstração de profecias na igreja. Dick Iverson, presbitério profético e a igreja local. Pronto. Aqui, por exemplo, porque é que eu pus aqui novamente o Oral Roberts? Este homem, vejam bem, aí tem as fotografias onde ele está, mas depois tem aqui um edifício. Este edifício é uma universidade criada por ele. Que maravilha! Não é? As pessoas podiam ser treinadas para o ministério. E depois temos mais. T.L. Osborne, evangelismo de massas, com milagres. David Wilson, já vimos, Ministério de Ruas e Quadrilhas, Movimento de Jesus. Dame Chakarian, renovamento carismático entre homens de negócios. E isto é muito importante, sabem porquê, meus irmãos? Aqui, o renovamento carismático entre homens. Sabem qual é a última coisa que se converte em nós? É a carteira. Não é? É a carteira. E nós precisamos de homens de negócios na igreja que possam sustentar o ministério da igreja. Que não sejam como o macaco. O macaco só coça para dentro, não é? Então nós não precisamos de gente que coça para dentro. Precisamos de gente que tenha o dom da generosidade dentro das nossas igrejas. Depois temos o Pat Robertson, redes cristãs de televisão, a sua própria, a CBN. Ele tinha 92 anos em 1990. Pronto, temos aqui novamente o D.M. Chakarian, a capa do livro O Povo Mais Feliz da Terra. Depois temos aqui outros nomes como o Paul Cross, o Dennis Bennett, também com o renovamento carismático do Espírito Santo. O Charles Simpson, que falou aqui, há aqui coisas muito importantes: discipulado, prestação de contas e relacionamentos. Estas áreas são muito importantes. A transparência, meus irmãos, numa igreja é fundamental, principalmente no que diz respeito às finanças. Quando há igrejas que não prestam contas aos seus membros, o que é que entrou, o que é que saiu, para onde é que foi direcionado as finanças, eu começo logo a torcer no nariz, Samuel. Eu fui habituado desde criança, ainda não era membro da igreja nem nada, mas eu fui habituado, porque os meus pais eram cristãos, a minha família era cristã, a dar o dízimo de tudo. Sempre. Da mesada, do aniversário, a minha avó de vez em quando dava-me assim um aperto de mão mais recheadinho, e eu sempre dei o dízimo. Agora faz tanta confusão por causa do dízimo e estejam caladinhos, vocês não sabem o que é que dizem. Verdade. Eu sempre dei com todo o prazer. E nem estou preocupado. Eu confio. Tanto nem quando estive em Cascais e agora onde estou, eu confio na liderança. Eu dou com prazer. Não é porque... E eu aqui sei que também não fazem isso. Não se coloca peso sobre as pessoas. Lá na igreja em Cascais, eu era obreiro, eu fui 26 anos obreiro ali. E nas alturas de crise, uma das coisas que o pastor Carlos Cardoso, que era o pastor na altura, disse: nós não vamos pôr peso nas pessoas. Sabe o que aconteceu? Reduzimos 40% os nossos salários. 40%. Não foi 5 nem 10. Foram 40%. Toda a gente que trabalhava na igreja, nós não vamos pôr as pessoas, não vamos confiar que Deus vai suprir, não vamos pôr peso nas pessoas, e a partir do mês que vem cada um de nós vai receber menos 40% no salário. E continuámos a sorrir. Aleluia! Às vezes sobravam dias do mês e a gente estava ali. Aleluia! E ninguém nos viu ali, nada. E até hoje, como os irmãos veem, eu sou o templo do Espírito Santo, a catedral é o vosso pastor, mas eu também não, eu não sou, como vêem, ainda não passei fome, graças a Deus,
Deus tem sido fiel e não tenho passado momentos muito fáceis nos últimos meses, mas Deus foi sempre fiel. E eu partilhei muitas coisas aqui com o pastor João. Os irmãos, imaginem, eu fiquei a tomar conta do meu pai a partir de 2022. Deixei de trabalhar, não tinha qualquer tipo de sustento. O meu pai faleceu e fiquei sem rendimentos. E agora é preciso pagar água, é preciso pagar a luz, é preciso pagar a renda da casa, é preciso fazer tudo. Não havia nada, mas o Espírito Santo disse assim: João Paulo, calma, quietinho, quieta o teu coração, porque eu vou cuidar de ti. Em dezembro, há tantos meses, pastor, que eu não tinha tanto dinheiro na minha conta. Em dezembro, quando eu olhei para cá, isto deve estar enganado. Eu não abri a minha boca para falar nada a ninguém sobre como é que eu estava, como é que eu não estava. Ligaram-me dos Estados Unidos e assim: João Paulo, sonhei contigo. E assim, olha, foi sonho ou pesadelo? Foi sonho ou pesadelo? Eu não abri a minha boca. Ele acabou de ligar para mim, ligou para o irmão e disse: eu acho que o João Paulo está a precisar de uma ajuda financeira. E, eu não sei, foi alguns 700 euros que ele mandou depositar na minha conta. Isto é para os irmãos verem. Não precisamos de andar aí a fazer alarde. Deus cuida de nós, Deus é fiel. Se nós somos fiéis, Ele é fiel. E mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. É isso que a palavra de Deus diz. Deus é fiel. Então é mesmo assim. O dízimo para mim não me pertence. Não é meu. Eu estou a devolver a Deus aquilo que já é dele. E as ofertas, e eu faço com todo o prazer do meu coração. Todo o prazer do meu coração. E por isso mesmo, olha, meus irmãos, por isso é que a transparência é fundamental. Mas também, os relacionamentos também são importantes. É tão bom quando nós podemos ir e estar com irmãos de outra... Eu gosto de estar aqui com os irmãos. Eu já disse, eu gosto de ir a Évora, estou desejoso. Olhem, a minha vontade era ir amanhã a Évora. Se o meu pastor não me tem caçado para uma reunião amanhã, eu hoje já ia dizer assim, ao vosso pastor assim: olha, amanhã eu vou. Mas ele caçou-me antes, e eu disse: pronto. Mas eu gosto de ver, já disse, eu amo isto. Então, não há de ser nada. E temos que ter cuidado com o isolamento e o discipulado. Lá está, também é muito importante, que é isto que está a acontecer aqui. Ensino para discipular. Outros homens que estavam vivos. Paul, que depois mudou para David Yong-Shu. Megas igrejas, grupos familiares, oração intercessória. Earl Polk, mensagem do reino de Deus, testemunho de ministério. Larry Lee, oração matinal, diária e guerra espiritual. Autor do livro Nem Uma Hora. É um livro excelente. Que eu estou danado com a pessoa que eu emprestei que nunca mais me entregou. E eu agora ando à procura dele em todo o lado e não consigo. É um livro fantástico sobre oração. Nem Uma Hora, da editora Betânia. E emprestei, eu tenho cá, mas eu não me lembro, tenho cá uma desconfiança que foi uma certa pessoa, mas se foi essa pessoa, um dia deste eu vou lá à casa e vou-lhe revirar os livros todos, que é a minha irmã, a ver se ela está lá, porque ela às vezes sabe lá ir à partilha dos meus livros e leva para casa, mas depois para devolver está quieto. Então um dia deste eu vou lá e vou ver se está lá, ou não. E temos também o Bill Hamon, profetas, ministério profeta, louvor de guerra. Portanto, estes homens estavam vivos em 1990. O Larry Lee ainda está vivo, tem 72 anos, mas os outros todos já partiram para o Senhor. Mas estes homens fizeram coisas fantásticas. E ao nós lermos um bocadinho sobre eles, ou estarmos aqui a falar sobre o que é que eles realmente fizeram, eu espero que isto nos encoraje a perguntar a Deus: o que é que eu posso fazer para fazer história também? Não é? O que é que eu posso fazer para fazer história também? E esta é a pergunta que eu quero deixar hoje convosco. Porque para a semana vamos falar sobre heróis da fé, tu podes ser um. Então, o convite que eu faço é este: meus irmãos,
próxima sexta. Se puderem vir, venham. Se não puder, venham também. Aqueles que estão a ouvir em casa, ouçam para a semana também, porque para a semana isto vai bombar. Está bem? Deus vos abençoe. Muito obrigado pela vossa paciência. Terminamos por aqui hoje.